Olá, amorinhos, paz e bem para todos. Glória a Deus. Glória a Deus por estar aqui, né, minha gente? Porque faz quanto tempo que eu tô para gravar esse vídeo? Pois é, né? Esse tempo todinho aqui para gravar esse vídeo para vocês, que é a segunda parte do meu acidente. No caso, como foi a minha recuperação, como foi a minha internação. E consegui vir aqui. É tudo no tempo dele, né? Deus não tarda, Deus não demora, Deus age no tempo e na hora certa. Então vamos para a segunda parte do vídeo. E eu tenho muita fé que eu vou continuar com o canal aqui em diante. Tá sempre gravando vídeo aqui para vocês. Então vamos lá para a segunda parte. Então, amorinhos, para quem não assistiu o meu primeiro vídeo de como aconteceu, tá aqui no link da descrição, corre lá para assistir, tá certo? E então, para quem não sabe, para quem sabe, eu sofri um acidente dia 30 de agosto de 2015. Esse ano de 2021 vai fazer 6 anos do meu acidente, 6 anos do meu renascimento, né, do meu milagre, que eu me considero sim um milagre de Deus por tudo que eu passei. E é um privilégio do Pai de estar aqui compartilhando com vocês sobre um pouquinho da minha história, do que eu passei. Então, dia 30 de agosto de 2015, sofri um acidente grave, onde eu fui arrastada pelo carro durante 60 metros no asfalto. Os 60 metros mais longos da minha vida, onde todos os meus sonhos, todos os meus planos foram arrastados nesse carro, nessa estrada, naquela estrada, onde minha vida mudou completamente. Fui socorrida, fui para o hospital da minha cidade. Quando eu fui estabilizada, fui imediatamente para o hospital da capital de João Pessoa. Ao chegar lá, eu fiquei em coma induzido durante 13 dias. Após 13 dias, eu acordei do coma induzido, glória a Deus. E começou o meu processo de sobrevivência, né? Eu estava dormindo. A misericórdia de Deus estava me vendo dormir. Ele me acordou para eu continuar a minha batalha, meu processo, que não estava apenas começando. Após ter acordado de 13 dias, eu me lembro que a primeira coisa foi os médicos me contar do acidente, que eu tinha sofrido um acidente. E eu não podia falar porque eu estava acostumada, estava com a tráqueo aqui, né? Porque antes eu respirava por aparelhos mecânicos e eu não podia falar. Então, quando ele falava, eu ficava passando um filme na minha cabeça, que eu lembrava de algumas coisas do acidente. Os medos dos médicos eram acordar inconsciente, porque a maior pancada foi na minha cabeça, nesse lado esquerdo. Então, por incrível que pareça, para eles eu tinha acordado neurologicamente bem. Eu lembrava de tudo e de todos. Então, foi um processo para cada coisa na minha vida. Passei 3 meses na UTI. E durante esses 3 meses na UTI, eu tive que aprender a muita coisa. Tive que aprender a falar. E durante 3 meses que eu passei na UTI, eu vi muita coisa. Passei por muita coisa. Tive que aprender a falar, tive que aprender a comer. Durante esses 3 meses, chegou o dia, eu usava sonda de alimentação, usava sonda de xixi, usava um tráqueo, e tudo foi um processo. Durante esses 3 meses, teve o tempo de tirar a sonda do meu xixi, aprender a fazer xixi sozinha. Mesmo numa paradeira, que uma paradeira é uma pazinha que se coloca quem é acamado, que não pode ir ao banheiro, mas eu estava fazendo xixi sem nenhuma sonda. Tive que aprender a comer pela primeira vez. Quando vieram me dizer que vai tirar minha sonda de alimentação, foi a coisa mais surpreendente da minha vida, sabe? Porque eu queria comer, eu queria mastigar. Eu não queria beber água através mais
de uma seringa e sim de um copo. Coisas simples, né? Mas quando a gente perde, a gente sabe dar o devido valor. Você faz xixi. Mas para quem faz xixi numa sonda, fazer xixi sozinha é muito mais do que apenas um xixi. E quando veio o grande dia de dizer assim, Rai, você vai aprender a falar, a gente precisa escutar a sua voz. A minha fono na época disse assim, me disseram que tua voz é linda, Rai. Eu ficava assim, não sem poder fazer assim, não sabe nem o que tá dizendo, Jesus, mas eu quero falar. Então, quando eles tiraram a tampinha da minha tráqueo, quando tirou, aí foi assim. Eu consegui respirar pela primeira vez, sem nenhum tipo de aparelho, sem nada me impedindo de respirar. Sabe o que é ficar sem respirar por alguns segundos e você ter que bater na cama do hospital e pedindo a Deus que aparecesse um enfermeiro, uma pessoa para lhe socorrer, para colocar fazer para expirar, né? Fazer expiração, para botar um cano na garganta para expirar, tirar a secreção. Você não sabe, né? Então, agradeça. Agradeça. Porque eu sei o que é ficar sem respirar. Sei o que é uma enfermeira colocar um cano na minha garganta, expirar toda a secreção e chegar até a doer e dizer assim, tá bom, Rai. Quer dizer, sem poder falar nada. Então, quando ela tirou a tampinha da minha tráquea, eu respirei pela primeira vez. E eu só podia, ela disse assim, eu só podia falar colocando os 2 dedinhos no buraquinho. Só assim que eu podia falar. A minha voz saiu fina, sabe? Ela perguntou como é seu nome. E eu, Ana Carla Nascimento Oliveira. Calma, Rai, não se preocupa. Com o tempo a tua voz vai mudando e até voltar ao normal. E foi assim que aconteceu. Tinha dias que parecia voz de bruxa, sabe? E era engrossando. Eu, Ana Carla Nascimento Oliveira. Mas eu estava falando. Isso pra mim era tudo. Tudo. E a vontade, meus tios iam me visitar, o meu avô foi me visitar. Então, assim, de eu poder dar a benção. Era a coisa mais fantástica do mundo, porque eu tava falando pela primeira vez. E você aí reclama, né, da vida. E eu querer comer, sabe? Eu querer comer comida sólida. Nem que seja uma papa, eu queria comer, sentir a comida. E você aí reclama porque a tua mãe colocou muito sal na comida. Aí você reclama porque a comida de casa é sempre a mesma coisa. Fica sem comer pra tu ver. Aí você tem o que reclamar. Então não reclama, você tem que agradecer pelo prato que tem na tua mesa todos os dias. O teu pai trabalha para isso. A tua mãe faz com tanto carinho, com tanto amor. E você ainda reclama da comida. Reclame menos e agradeça mais. Infelizmente, nós seres humanos só dá valor quando se perde. É na dor. Então, não deixa chegar a dor, não. Começa a agradecer agora. Foi passando o tempo, passei 1 mês, passei 2 meses na UTI. E durante nessa UTI, eu vivia num leito de UTI, mas só era eu a única consciente que falava na UTI. Todos estavam em coma, todos estavam dormindo. Os meus amigos, eu dizia que os meus amigos iam acordar. E eu tinha me apegado muito com uma menina que vivia de frente ao meu leito, que se chamava Renata. Onde eu vou, eu falo dela. Ela era uma jovem, 19 anos, que tinha sofrido um acidente grave, foi atropelada após sair do ônibus na faculdade, não lembro muito bem, foi assim. Então eu orava muito pela vida de Renata. Os pais dela iam visitar, eu acordava, eles faziam assim, mandando força, eu dizia, ela vai acordar, eu tô rezando por ela. E eu tinha muita fé de um dia Renata sair e a gente proclamar a nossa vitória juntas. Até que em uma noite,
Eu olhando o leito, eu ficava olhando o leito dela e rezando por ela. Eu vi algo acontecendo diferente na UTI. Os anjos de jaleco começavam a correr dentro da UTI, que são os enfermeiros. Eu sem entender nada, os batimentos dela apitarem muito, as bombas de medicação apitarem no leito dela e eu ficava assim, tentando ver. Eu tava toda enfaixadinha, a cabeça toda, aqui meu olho tampado, que eu quase perdi meu olho esquerdo, quase perdi a minha orelha esquerda, mas pela glória e honra de Deus, ele não deixou. Toda enfaixada. Então, correram, eu escutei quando os enfermeiros disseram assim, Adriano, fecha a cortina que Rai tá vendo. Adriano é um enfermeiro, um grande anjo, foi um pai para mim na UTI. Então ele fechou a minha cortina. Poucas horas depois, quando abriram novamente, eu olhei e Renata não estava mais no leito. E eu ficava perguntando, Adriano, cadê Renata? Ele dizia, ai, Renata foi fazer uma cirurgia, volta logo, tá tudo bem. E eu insistia em perguntando, cadê Renata? Até que ele desistiu e disse, eu não vou poder mais esconder de você. Mas Renata descansou. Renata foi ao encontro do pai. Fazia 4 meses que ela sofria. Isso pra mim ali foi devastador, sabe? Quando disse que Renata tinha ido embora, eu não acreditava. Eu caí em prantos, comecei a chorar muito. E dizia, Adriano, quando é que vai ser minha vez? Aí ele dizia, não é porque aconteceu com Renata, que vai acontecer com você. Eu disse, Adriano, preciso me despedir da minha família. E ele dizia, calma, e eu desesperada. E eu não queria aceitar aquilo. Eu tinha medo. Porque Renata foi embora e não se despediu de ninguém. Eu queria ter pelo menos a chance. Então, passou alguns dias e tentava me consolar. E comecei a compreender o desígnio de Deus após a morte de Renata. Eu compreendi em que Renata recebeu o milagre dela, como eu recebi o meu, sendo que o milagre dela foi estar junto ao Pai, intercedendo por outras pessoas que ela ama lá de cima por nós. Consegui compreender que Deus deu o milagre dela, que foi estar junto a Ele, que um dia eu vou ter essa graça, estar junto ao Pai. Mas compreendi também que o milagre sou eu aqui para contar para vocês que Deus existe, que existe um Deus de milagres. Então, passando tempo na UTI, o doutor chegou no meu leito e falou, vamos para a enfermaria? Eu disse, meu Deus, quem vai para a enfermaria é porque tá ficando boa, então eu tô ficando boa. Amanhã você vai para a enfermaria, tá bem? Eu disse, tá bem. E assim foi feito. Foi fazer o acesso central na enfermaria, foi fazer um procedimento, né, que havia aqui para hidratamento do coração, que as minhas veias não aguentavam mais antibiótico. Então foi fazer o acesso. Ao terminar o acesso, esse braço aqui, ó, ele era aberto de cima a baixo, na carne viva. Essa cicatriz toda que eu tenho aqui no meu braço, são peles da minha coxa. Então, assim, se chama enxerto. A pele passou por aí a outra, que eu perdi no asfalto. Então, quando eu terminei o procedimento, a enfermeira, sem querer, ela pegou no braço para me virar. Então, assim, foi uma dor muito intensa que eu senti na hora. É uma dor sem explicação. E eu só me lembro quando eu parei e vi muitas luzes em cima de mim, muita gente. Então, eu acabei tendo uma parada na hora. E o que eu vou contar agora é por segundo, porque eu não lembro de nada. Passei 3 dias e 3 noites sem memória. Voltei para a enfermaria após ser estabilizada. Ao chegar na enfermaria, a pessoa que estava comigo, a minha tia, ela tinha deixado eu com outra pessoa. Eu cheguei e essa pessoa me falava comigo e eu não compreendia, eu não conhecia. Então eu comecei a não compreender e esquecer de tudo.
Não sabia quem era, não sabia que era minha avó, não sabia que era minha tia, não sabia de ninguém. Então, corri para UTI e chamaram o anjo chamado Dr. Breno. Disse, Dr. Breno, Rai não tá bem. Ela tá tendo uns episódios estranhos. Aí o Dr. Breno falou, dizendo que não, Rai sai daqui bem, como assim? Então, Adriano, vamos na enfermaria ver Rai e vamos falar da feijoada, que eu tenho certeza que ela vai lembrar. Porque na UTI eu sempre pedia, eu quero feijoada, me dá feijoada. Eu não aguentava mais as comidas do hospital. Então, chegando lá, Adriano olhou para mim, né, um grande amigo, que foi um grande pai para mim. Disse, Rai, vamos comer feijoada, sabe quem eu sou? E eu. Dr. Breno, Rai, sabe quem eu sou? Então, o Dr. Breno começou a ver que eu estava tendo algo estranho. Então, eu comecei a ter 1, 2, 3, 6 convulsões seguidas. Convulsões por cima de convulsões. Então, eu disse, vamos levar a Rai agora para a UTI imediatamente. Chama o maqueiro, não encontrava o maqueiro, então ele mesmo pegou a minha cama e começou a subir a rampa do hospital. Não, quem vai levar ela sou eu. E nas carreiras, correram comigo na cama, entrei pela segunda vez na UTI. E passei 3 dias e 3 noites sem memória. Após acordar, eu lembro quando eu acordei, eu vi a plaquinha e eu vi o crucifixo. E aquele crucifixo e a plaquinha, se colocar aqui eu sei de onde é. Eu sempre olhava para eles. Olhava para eles e não entendia porque eu estava ali. E sem compreender muita coisa, o Dr. Breno, meu anjo, ele chegou e disse, Rai, eu posso falar uma coisa? Você é um grande milagre. E eu, como assim? Rai, você entrou pela segunda vez na UTI, pior do que a primeira vez que você entrou aqui. Você pegou a sepsemia, infecção generalizada. A gente não deu nenhuma chance a você. Ligou para sua família, deu uns 48 horas. Pela história que você tava, Rai, tava muito grave, não tinha condição de você sobreviver. Então, aquilo para mim foi mais um alerta, mais um sinal de Deus na minha vida. E que dizendo que Ele estava no controle de tudo. Eu tinha que parar de achar que Ele não estava olhando para mim. E que sim, Ele estava no controle de cada situação. E que eu seria instrumento dele aqui na terra para muitas pessoas. E assim foi. Após 3 meses de UTI, após 3 meses de cirurgias, curativos, sem cessar, todos os dias, eu voltei para casa. Tive alta hospitalar. E quando me disseram o dia da minha alta, foi surreal, sabe? Foi uma situação em que eu me vi em que Deus iria me usar para muita coisa aqui fora daquele hospital. Então tive alta, voltei para casa. Para muitos acham que saiu da UTI, tudo bem. Que nada, só estava apenas começando a minha luta. A minha luta estava apenas começando ao sair da UTI. Eu tinha que sobreviver às dores. Eu tinha que sobreviver a cada dor que um dia Jesus passou por mim. Um dia que Jesus passou por cada um de nós. Então eu saí da UTI, fui para casa, onde eu teve o amor da minha família, dos meus amigos, de várias pessoas que rezaram por mim, mesmo sem me conhecer, muitas orações. Então, eu comecei ao hospital da minha cidade para a capital, é 1 hora de distância de carro. Eu ia de 3 em 3 dias. 3 em 3 dias tomar anestesia geral e fazer os curativos do meu braço, da minha cabeça e das minhas 2 pernas. Então, assim, era muito cansativo, era muitas dores, não sentia tanto por conta da anestesia geral. Então, após 1 ano e pouco, não lembro exatamente, mas foi mais de 1 ano, 1 ano e 3, 1 ano e 4, que o anestesista do hospital chegou em mim e disse, Rai, você não pode vir mais. Eu disse, por quê, doutor? Rai, você tem que fazer seus curativos em casa.
Eu disse, doutor, mas eu não aguento, é muita dor. Então ele disse, seu organismo não aguenta mais, é muita anestesia, muita droga. E você é acamada, você não tem movimento no corpo. Então todas as vezes, no meio dos curativos, as meninas estão fazendo curativo, você acorda, então mais anestesia, mais droga no seu corpo. E você não está aguentando mais, Rai. Pode piorar a situação, mas você é forte. E esse terço que está no seu braço? Eu usava um terço, que eu não tenho porque o meu torou, eu vou comprar. Então esse terço aí significa a sua fé. Cadê aquela menina que cantava todos os dias na UTI? Incentivando a gente aqui. Porque eu cantava sempre, eu cantava vários hinos. Quando eu estava na UTI, porque era a única consciente, a única que falava. Então eu glorificava a Deus todos os dias, por mais um dia de vida. Então ele dizia, você nos dá força todos os dias aqui. Você vai conseguir. Eu disse, tá certo. Mal sabia eu das dores que eu ia passar. Eu tomava sempre anestesia, né? Não sentia dor. Então, no dia seguinte, eu fui fazer os meus curativos. Eu fazia na despensa de casa. Do lado tinha uma escola infantil. Eu entrava de 10 da manhã. De 10 da manhã, saía de 8 da noite. Era 8 horas de curativos, sem parar, sem cessar. Eu sentava numa cadeira de banho, toda enfaixadinha. Então, eu começava a molhar com a mangueira. Molhar as pernas, molhar o braço, encharcar com muita água para tirar a atadura. Após a atadura, eram as gases. Eu tinha que limpar tudo, aquela secreção, tudo, deixar bem vermelhinho, bem lavadinho para botar as gases com remédio. Então, aquilo era uma grande tortura, sabe? Eu senti de perto, senti na carne o que Jesus passou por mim, o que Jesus passou por nós, sabe? Porque a cada gás estirada era uma dor inabalável. As gases eram impregnadas nas minhas coxas, era impregnada no meu braço, na carne viva. E tentava tirar uma gase e passava horas com uma única gase. E eu tirava com muita força, muita força. Quando eu tirava a primeira gase, aí a dispensa de casa dava para ver o céu. Então eu pegava assim a gase e dizia, Jesus, isso não é nada que tu passasse no Calvário por mim. Me dê força para eu tirar essas centenas de gases ainda. Eu já tirei a primeira. E eu mostrava sempre assim, sabe? E como tinha escola, muitas vezes eu colocava o pano na minha boca para gritar. Eram muitas dores que eu sentia na minha... A gase impregnada na sua veia, sabe? Eu dizia, Jesus, por quê? Eu não sei o porquê de tudo isso, mas me dê força para eu continuar. E assim era todos os dias. Todos os dias. Eu fazia os curativos, eu fazia todos os dias com a intenção de não, eu vou fazer amanhã de novo porque não vai doer tanto, mas era ilusão minha. Doía todas as vezes, muito. Tava pano na minha boca para as crianças não escutarem. Tinha uma vizinha que chegou a falar que saía de casa para escutar os meus gritos de dor e de sofrimento. Então foi passando tempo, até que eu passei 3 dias sem dormir, com muitas dores. No terceiro dia, era noite, eu pedi para abrir a janela do quarto. Era de madrugada. Abri a janela do quarto para mim. Quando eu olhava para a janela, eu pedia, Senhor, eu não sou nada, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais dormir com tantas dores, não aguento mais tantos curativos e olhar que nada está cicatrizando. Quanto mais eu tirava gás, mais saía mais peles de mim. Eu sentia muitas dores nas minhas pernas, não conseguia ficar em pé, eu não andava. Eu não conseguia andar ainda. Então fazia mais de ano que eu não andava. Então eu já estava exausta. Se eu sou humana, dizia o Senhor em minha oração, olhando para o céu, eu sou humana. Eu
não aguento mais. Eu creio em ti, Senhor, mas eu não aguento mais. E sabe quando você tá cansada, fraco, fraca, o inimigo se aproveita de você, né? Ele vem na sua maior fraqueza. Então, quanto mais eu rezava, e vinha aquela voz dizendo, não, você não vai conseguir. Não, você não vai andar. Não, você não vai ter uma vida normal. Não, isso é negativo, você é negativo, você é negativo. Então, no outro dia, amanheceu o dia, fui gravemente levada para o hospital em João Pessoa. Fazia 3 dias, 3 noites que eu não dormia, de muitas dores. A atadura já estava ficando verde, tanta secreção. E aquela voz no meu ouvido, só dizendo coisas negativas, só diminuindo mais a minha fé. Então o carro daqui foi nas carreiras, não respirar, não quebra-mola, porque era muitas dores, eu gritava dentro do carro, desculpa. Ao chegar de frente ao hospital, Joãozinho, se você estiver vendo esse vídeo, é um dos melhores maqueiros que eu conheci na minha vida. Um grande amigo. E ele chegou na porta do carro e falei, mas Rai não pode vir pra cá, Rai tem que fazer as curativas em casa. Aí, sério, Rai faz 3 dias, Joãozinho, que não dorme. Leva ela. Então, assim, tava muito sangue, muita secreção. Então, ele foi me pegar nos braços, como eu não andava, quando pegou nos braços, tinha uma parte que a atadura desceu com a gaze e tudo, sabe? A pele fez... E eu gritava muito, eles botavam a mão assim na atadura com sangue e tudo. E no elevador do hospital, me subiu lá pra cima, as meninas vieram, encharcaram o sangue, pegaram o acesso. E o cirurgião disse, imediatamente pro bloco cirúrgico fazer um novo enxerto. Enxerto é uma pele que se tira de um lugar e coloca em outro, pra quem não sabe. Como eu falei pra vocês, no meu braço. Então eles iam tirar da mesma coxa e colocar em outra coxa. Mas não tinha mais espaço. Já tinha tirado tudo praticamente. Aí eu perguntei, doutor, e você vai tirar enxerto de onde? Pele de onde? Ele fez, Rai, vai fazer de tudo. Resta tuas costas. Eu disse, mas eu não ando. Como eu vou deitar? Vai ser feito curativo também das costas. Rai, vai fazer de tudo, Rai. Tenha fé. Foi quando o inimigo, na minha fraqueza humana, me fez falar, corta as minhas pernas. Doutor, corta as minhas pernas. As meninas conversando comigo, todo mundo conversando comigo, e eu sem querer. E o médico falou, insistindo, conversou pra lá, você vai conseguir, essas feridas vão cessar, essas feridas vão cicatrizar, você vai voltar a andar. E eu disse, corta as minhas pernas. Me contento com a prótese. Já tinha imaginado, a prótese ia ser de borboleta, igual minha botinha, que eu tô usando agora. Eu fiz toda de borboleta. Depois explico a vocês sobre essa minha botinha. Então, o médico disse, Rayana é de maior, Rayana é consciente, ela pode assinar o termo. Vamos pro bloco cirúrgico. Cheguei no bloco cirúrgico, Josi me colocou na cama. Ele disse, Rai, faz isso não. Eu disse, eu não aguento mais, Josi, tanta dor. Então, assim, Deus é muito bom, porque Deus coloca anjos em nossas vidas. Deus colocou vários anjos na minha vida, naquele hospital, que até hoje faz parte da minha vida. Então, tomei anestesia e entrei na cirurgia. Durante a cirurgia, eu tive um sonho. Eu sonhava que eu estava num lugar branco e ficava caminhando nesse lugar, tudo branco. É como fosse as nuvens, eram muitas nuvens. Esse lugar só tinha, e era tudo branco. Parecia que eu estava no céu, sabe? Porque era uma paz inexplicável. Eu nunca senti uma paz naquele sonho como eu senti. Nunca, em canto nenhum da minha vida. E eu não queria sair de lá. Eu queria estar ali. Eu olhava pra mim, sendo cirurgiada, na cama, os médicos mexendo em mim, e eu olhava e eu não queria voltar. É uma coisa inexplicável.
nesse sonho e tinha muitas crianças correndo. Era muita criança correndo, sorrindo, brincando. E eu só queria estar lá, porque eu estava em paz. Mas eu escutava uma voz assim, abraço de pai. E o eco. Era a única coisa que eu lembrava do sonho. Eu acordei da cirurgia e lembrava desse sonho. Abraço de pai. E crianças correndo e eu caminhando no lugar que parecia o céu. E me vendo, pois eu não queria voltar. Eu queria estar ali. Então, quando eu acordei da cirurgia, a primeira coisa foi o quê? Levantar o lençol e ver as minhas pernas. Eu queria estar assim, as minhas pernas. Que eu não queria sentir mais dor. Quando eu levantei, tava lá minhas perninhas, toda enrolada numa faixa, uma atadura. Então, assim, comecei a chorar. E comecei a chorar, não sabia se eu chorava porque não cortaram as minhas pernas, ia sentir dor. Era uma mistura de sentimentos, sabia se eu chorava porque eu tinha me arrependido de ter dito. Então, o médico chegou a mim, cirurgião, e disse assim, Rai, se quiser fazer com outro médico, você faça. Mas eu acredito na minha de fé que você é. Você vai conseguir. Aí conseguiram tirar uma pele de uma coxa e colocar na mesma coxa. Tudo fizeram na mesma coxa. Por isso que é tantas cicatrizes nas minhas pernas. Então, passei algum tempo no hospital e fui para casa. Quer dizer, quando fui para casa, fiz essa cirurgia, passou as dores, aliviaram. Não, foi pior. Multiplicaram. Era dores e mais dores. Eu continuei fazendo meus curativos na despensa de casa. Deixei de receber vários amigos em casa, família em casa, porque eu tive muita infecção hospitalar. Eu estava no hospital de 8 dias, 15 dias. Ficar internada, infecção hospitalar, infecção. Então, eu passei muito tempo em hospital. Eu não tenho esse tempo todo em casa fazendo cirurgia, fazendo curativo. E mesmo assim, eu acordava, ia na minha cadeira de banho, ia fazer meus curativos. Das pernas, do braço e da minha cabeça. Eu lembro que eu fazia os curativos da minha orelha ainda ia fazer uma cirurgia. Ela era pendurada assim, limpava, aí botava a orelha assim e depois botava a atadura por cima. E quando eu voltei do hospital, fiquei com aquele sonho na minha cabeça que eu contei para vocês. Então, eu disse, meu Deus, o que o Senhor quer dizer para mim nesse sonho, meu pai? Eu sou digna, me fala, eu não queria compreender. Então, eu peguei o celular, quando eu cheguei em casa, e coloquei no Google, abraço de paz, abraço de pai. E na minha cabeça, era a intenção de ter uma mensagem de Deus vindo da web pra mim, tá? Tá lá, abraço de... Olha, filha, isso. Mas quando eu cliquei no Google, a primeira pesquisa apareceu a música. Eu já conhecia essa música. Então, eu cliquei nessa música. E comecei a escutar, foi um domingo de manhã. Às 6 horas da manhã, eu lembro que eu fosse hoje. Quando eu comecei a escutar essa música, comecei a lembrar de tudo que eu passei, da minha infância, da minha adolescência, do acidente, e tudo ali, de tudo que estava acontecendo. E aquela música começou a trazer a resposta que eu queria de Deus. Que muitas vezes eu neguei Ele, e mesmo assim Ele estava sempre ali a me esperar. Que naquela estrada que eu estava, Ele só fez me abraçar e me fez só me amar. Esqueceu tudo que eu fiz lá atrás. Só fez me amar. Então aquela música até hoje, Abraço de Pai, de Adriana, que eu vou colocar aqui para vocês, foi a que me deu mais força para continuar a fazer aquele curativo na despensa de casa todos os dias, tirando gás por gás, impregnada nas minhas veias, sabe? Então foi passando tempo, começou a cicatrizar, um pedacinho ali, um pedacinho aqui. Comecei a fazer fisioterapia em casa. Deus colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida, vai colocando anjos e anjos e anjos, e comecei a ficar em pé pela primeira vez. Na entrada de 2016, no ano novo, eu passei a cirurgia da minha cabeça no hospital. Eu dizia, Jesus, eu tenho muita fé que o Senhor tem planos para minha vida. Eu vou sair daqui. E na entrada de 2017, eu fiquei em pé pela primeira vez. Dei os meus primeiros passos. E hoje eu tô aqui para contar para você que existe um Deus de milagres, existe um Deus de promessas.
Ele querendo aparecer no vídeo de toda maneira. Ele é protagonista desse vídeo. Ele é protagonista da minha vida. Então, eu estou aqui para dizer para vocês que milagre existe. Não perca a sua fé no Deus grande, no Deus misericordioso. Se Renata me fez enxergar uma coisa. Renata me fez enxergar e aprender uma coisa. Que se você não viu um milagre acontecer aqui na Terra, acredite. Você é um milagre hoje. Para dizer para as pessoas, para dizer para essa humanidade que elas não somos, que elas e nós não somos nada sem Ele, sem a presença dEle. Felizes são aqueles que ficam indignados com o sofrimento do mundo, dizia Padre Fábio de Mello. Então Deus, Ele é um Deus que faz... Deus é um Deus que faz mortos ressuscitarem. Ele me fez ressuscitar naquela estrada, dia 30 de agosto de 2015, porque eu estava morta. Eu estava morta para o mundo, mas viva para Ele. Que eu diminua e Ele cresça cada dia mais. Então eu quero agradecer a você que esteve aqui comigo até agora. Me desculpe pelo tamanho desse vídeo aqui. Eu tento resumir o máximo, isso não é nem perante nada do que eu passei. É muito resumido aqui. Mas prazer para vocês que milagre existe e eu sou um milagre. Deus sarou as minhas feridas, internas e externas. E para dizer para vocês que o propósito dele ainda vai realizar na sua vida. E você é um milagre lindo dele. Então você tem mais que agradecer. Agradeço pelo seu respirar, por seu ouvir, para o seu ver, para o seu falar, por cada batida do seu coração, por cada respiro seu, porque a vida é um privilégio. Então eu quero dizer para você aí que acordou se sentindo feia, se acordou com a autoestima muito baixa, dizendo que tá muito gorda, que tá muito magra, que seu cabelo não tá bonito do jeito que era pra ser e tal. Então eu dizer pra você, você é linda do jeito que você é, principalmente aos olhos do Pai. Esse cabelo pra cá desse tamanho aqui, ó, lutou, porque praticamente era carequinha, não tinha cabelo. Eu ficava muito triste que eu dava pra fazer uma trança. E hoje, posso mostrar pra vocês o milagre de Deus. Você que reclamou do seu cabelo hoje, aqui não vai crescer mais cabelo. Eu não posso esconder, eu não posso maquiar o que Deus fez na minha vida. E nunca vou fazer isso. Isso aqui é a marca da vitória, é a marca da minha promessa com o Pai. Prazer para você aí que acordou reclamando. Você é linda, você é perfeita. E principalmente aos olhos dele. Então para de reclamar e agradece mais. Você é perfeita. Então que Deus abençoe cada um de vocês, ó. Um beijo no coraçãozinho de vocês. Você tá respirando. Isso é um privilégio. Paz e bem, amor Deus.